Olha, eu sempre gosto muito das analogias que você faz do mercado, Fábio, e a maneira muito didática que você explica assuntos complexos. E eu achei muito legal o que você mandou para o nosso produtor, para o João, ele compartilhou comigo. Falou assim: olha, sexta-feira, e a galera ainda está tentando entender se o comunicado do Copom foi dovish ou foi hawkish. Quando tá todo mundo tentando entender ainda o tom do comunicado do Copom, porque o comunicado foi para um lado e veio corte de juros, tem gente que entende que o comunicado foi para um lado e a decisão foi para outro. Isso significa que a autarquia errou ou no comunicado ou na decisão, ou não necessariamente houve um erro na sua avaliação, Fabião? Não necessariamente houve um erro na decisão e nem no comunicado. Eu cito o comunicado porque a ata, que é o que o mercado deveria estar esperando ansiosamente, sai na terça, né, Vini? Então aí sim que a gente vai ver ponto e vírgula e entender o que eles quiseram ali, para mim, inventar. Que eu estava acompanhando na MRT mesmo, estava no horário do Medina e saiu até um pouquinho atrasado. Atrapalhou, inclusive, o jogo ali em Inglaterra, esqueci ali qual era o jogo. E Croácia. Foi um jogão, diga-se de passagem. Mas o que aconteceu, pessoal? Até para a gente entender. Se puder colocar logo aí o gráfico na tela, aquele gráfico de 10 anos entre os juros antes e pós. Consegue botar, Vini? Claro, é esse aqui, Fabião? Deixa eu pedir para ele compartilhar a tela. Será que é esse aqui que você mandou para nós? Esse daí mesmo. Turminha, vamos lá. Qual é a grande discussão? E, turma, muitos clientes aqui na Fatorial perguntando. A gente faz uma reunião aqui todo dia, na parte da manhã, e, logicamente, a gente, pessoal, que está no mercado, também tem dúvida. Não acha que a gente sabe de tudo, não. Eu discuti muito esse assunto aqui com o Jansen, com os outros assessores, e levantando o que o Goldman falou, o que o UBS, o que o BTG, o que a XP, que também a gente ouve de tudo. O Alex Martins falando aí também. O que a gente viu? A decisão foi hawkish ou foi dovish? Particularmente, eu acho que foi uma decisão hawkish, mas que se define como dovish, que é hoje permitido pelo mercado. Né? Ela é hawkish, mas ela se identifica como dovish, é isso, Fabião? Exatamente, hoje pode, Vini, hoje pode. E esse gráfico, esse gráfico, ele demonstra o porquê para a gente. O que diz esse gráfico aí para a gente, Vini? Ele é o gráfico que ele mostra para a gente como está os juros ex ante, desde 2006 até agora 2026. E mostra, lá em 2006, o maior patamar de juros real que o Brasil tinha. E hoje, se você for perceber, estamos no maior patamar novamente. O que significa isso? Traduzindo, juros real extremamente alto, maior do mundo, patamar ali de Turquia. É restritivo? Sim. Concordam? Ou seja, o BC cortou, está tirando os juros restritivos. E, turma, para quem está reclamando do corte de 0,25, o Vini, o que é um corte de 0,25 para quem está no juros real de 10? Eu não vou falar exatamente o que eu pensei, tem uma fala, tem um jargão sobre isso, mas eu vou dizer que é uma gota no oceano. Exatamente. E vamos colocar mais uma variável aí, é que nesse interim, porque o petróleo caiu quanto desde segunda-feira? 20%. No contrato eu costumo acompanhar CL1, que é futuros, 18,5%. Efetivamente, isso também vai entrar e ajudar a descomprimir a inflação. Primeiro ponto para quem defende ali uma visão em cima ali da decisão do BC. Outro ponto importante agora, pode subir o outro gráfico aí para a gente do IPCA. Aí, turminha, o que esse gráfico do próprio BC, está lá no comunicado do BC, traz para a gente. Galera, o BC, ele trouxe uma revisão
altista para a inflação. E já agora, em 2026, eu acompanho, geralmente o Focus sai no horário ali do Levate, e o Levate trouxe essa semana, se não me falha a memória, a 14ª revisão altista por IPCA. Consecutiva. 14ª. Oi? 14ª consecutiva, não é, Fabião? Isso, 14ª consecutiva. Aí você vê aí o próprio BC colocando aí que, olha só, isso daí é a ata revisada. Saindo ali no comunicado de 2026, de 4,6 para 5,20. Turma, 60 bips para inflação. É muita coisa. Quem é de mercado sabe que isso daí pesa, tá? Não é, como diria a Dilma, não é pelos 60 centavos. Isso, para a inflação, para daqui a pouco, isso pesa. Aí você vai olhar ali, quarto trimestre, também pesou. Jogou para 3,7. Dá uma descida aí, você vai ver ali no caso, preços livres, também saiu de 4,5 para 5,3. Administrados, também deu uma subidinha, 4,7. E também subiu 2027 nesses dois quesitos que eu estou comentando. Sendo que a parte de preços livres, IPCA livres, que entra serviços, é um item que o BC acompanha de perto, com a lupa. E ambos, como diria ali um antigo jogador de futebol, ambos os dois o BC acompanha na lupa. Então, me diz o seguinte, qual é a lógica? Lembre daquele outro gráfico que eu te falei. O BC, de um lado, justifica que vou cortar juros porque a gente está com uma política monetária restritiva, ou seja, juros real alto demais. O gráfico anterior mostrou para vocês. Ok, cortei juros, sou doves. Aí o gráfico que está isso, está aí, ó. Juros real, 10%. Bom, ok. Aí pulei agora por IPCA. Na mesma ata, ele me traz revisão altista para a inflação. Ou seja, mesmo eu com o juros real nas nuvens, chutando a bola lá em cima, não está contendo a inflação. A inflação está lá em cima. Ainda assim, a inflação está subindo. Por que eu cortei juros, então? Na minha cabeça, a conta não casa. Não estou dizendo que o BC esteja errado. O que eu estou dizendo é que ele utilizou um artifício, ou um somebody love, chamado horizonte relevante, para falar o seguinte, ó, eu vou mexer no horizonte relevante, que é jogar ali, rolar, né, para 2028, a possibilidade de cumprir ali essa meta de inflação e ganhar um tempinho a mais. Ganhou um tempo. Vini, você falou do feriado hoje lá nos Estados Unidos, tem mais um evento hoje que também faz preço, sabe qual é? Vencimento de opção, aqui no Brasil. Então, assim, só para fazer aquela analogia que eu gosto, eu dei um exemplo aqui numa reunião aqui no escritório, falei, essa horizonte relevante foi o Copom fazendo rolagem de opção. Ele estava vendido em put de bova, se esgoelando. Ele vendeu lá em cima. Ele estava assim, ó, se esgoelando e saiu rolando. E está ali já, ó, tentando não ser exercido. Está tentando não ser exercido. Ou seja, já está numa situação que só sobe e não sabe mais o que fazer. De novo, não estou falando que esteja errado. Os dois lados, aspas, têm razão. O que eu não entendo, e sou humilde a ponto de falar, é por que essa inflação, mesmo com os juros restritivos no patamar que está, não cede. Aí um ponto importante é, Fábio, mas há estudos que mostram que já está cedendo. Turma, eu faço compra. Eu não estou vendo isso. Pode estar cedendo no estilo Pokémon, aqui ou acolá, mas o que eu tenho acompanhado não tem sentido. O que eu vejo sim, e concordo. Inclusive, que o mercado ontem já começou a precificar mais um corte de 0,25, é que a atividade econômica está cambaleando.
E BCBR trouxe isso para a gente. Mas falar que inflação está cedendo, nem o BC, pela tela que está mostrando aí, está acreditando nisso. Fábio, ainda sobre a decisão de juros do Banco Central, eu separei alguns pontos aqui que eu queria tratar com você. O texto do Copom, ele reconheceu uma atividade econômica forte, que a gente já vem comentando aqui também, na sua resposta você traz isso pra gente, mas para pontuar para nossa audiência, uma atividade econômica forte, inflação acima da meta, expectativas desancoradas e acrescentou mais um risco de alta ao balanço inflacionário. Ainda assim, deixou aberta a possibilidade de continuidade do ciclo de flexibilização monetária. Gabriel Galípolo, à frente do Banco Central, ele vem construindo, durante a sua participação como presidente do Banco Central, uma política monetária técnica e também mais conservadora, pelo que alguns analistas de mercado vêm posicionando nesses últimos tempos. Essa última movimentação, essa última decisão do Banco Central coloca em jogo a credibilidade da autarquia na sua avaliação e, além disso, há uma questão ainda, dúvidas que vêm surgindo quando a gente pensa no calendário eleitoral próximo, Fábio? Não chega a colocar em dúvida. Ontem eu vi algumas pessoas comparando o Galípolo, a postura de Galípolo, né? A de Tombini, eu achei extremamente exagerada. Não tem É nem bem diferente, né? Nossa, não dá. Não dá. Eu achei que o nego exagerou demais. Literalmente comparar Hendrick com Casimiro na atual situação. Mas eu acho que o Galípolo, ele jogou o jogo que ele já tinha combinado. Ele já tinha dado sinal ao mercado desse corte e o mercado também já tinha comprado esse corte. E ontem não, na realidade, super quarta, na quarta-feira, se não tivesse dado o corte, a reação teria sido bem pior e o mercado teria colocado o BC num corner. A indicação, por exemplo, ter lançado o corte e sinalizado as altas do IPCA é que, particularmente, eu achei que ele poderia ter tomado uma outra atitude. Ou seja, o comunicado é que eu achei um pouco pesado demais. Aí sim que eu achei que o grupo ali errou, mas não o Galípolo em si. Vamos ver o que trará o comunicado, que aí vai vir mais rico em detalhes, espero eu, e aí a gente pode ter as decisões de que ele estava pensando ali nessa tomada de decisão dele. Por hora, eu ainda estou dando um voto de confiança. Agora, turma, só para ficar bem claro, ano de eleição, acredito e acho aquele gráfico, o primeiro que eu mostrei, dos juros, dá espaço para mais um corte ainda. O outro, no juros do Goldman Sachs. Esse dá espaço para mais um corte ainda. Ah, não, mas tem fiscal, tem isso, tem aquilo. Ponto 25, dá para fazer. Agora, a diferença é aquilo. O que ponto 25 vai representar com o governo gastando do jeito que está gastando? Sem corte. Aí você já projeta isso para a próxima eleição. Talvez por isso o DI ontem ficou do jeito que fez. Porque, só para explicar um negócio aí já mais técnico para a turma, se você cortou ontem, qual é a lógica da ponta curta? Cair. Ela abriu caindo e como você jogou o IPCA para cima, a ponta longa deveria subir. Subiu. Passou acho umas 2 horas, começou tudo a cair. Daqui a pouco subiu de novo. Eu voltei do almoço umas 2 horas, estava faca 27 subindo 1,40 e o faca 35 subindo quase 2. Ou seja, nem o mercado estava conseguindo se entender. E hoje, agora há pouco, deu um belo de um spike aí de novo. Efetivamente, até por isso que eu comentei com o João mais cedo, o mercado ainda está tentando digerir o que foi esse comunicado do BC. O que o BC quis dizer? Mas, efetivamente, tem espaço para mais um corte, porque a gente está realmente numa situação restritiva. Só que, no meio do caminho, temos um governo gastador e temos um mercado de empresários, infelizmente, ficando pelo caminho. Olha a bolsa aí, olha os small caps, e infelizmente não vejo melhoras.
Ontem, o Tony Volpon participou do Revista do Mercado aqui com o Léo Levati, com o Lucas Udi, e ele trouxe uma fala que não é nada de genial, mas às vezes a genialidade está na questão mais simples. Tony Volpon falou o seguinte, Fabiano, não sei o quanto você conseguiu acompanhar essa entrevista e a nossa audiência também, mas ele falou, olha, se o Banco Central entendia que o cenário macroeconômico não favorecia um corte de juros, por uma incerteza grande, por um problema fiscal, mas os juros no Brasil estão tão elevado que apesar de um cenário desfavorável, você tem gordura para cortar um pouquinho. Isso deveria ter sido escrito. Era só escrever isso. Falar, o cenário não é favorável. Macroeconômico está difícil, cenário interno também, o fiscal está comprometedor. Escolhe bem ali as palavras. Mas nós já estamos com uma taxa de juros demasiadamente restritiva e, portanto, enxergamos espaço para um corte mínimo de 25 pontos base. Ia trazer, na visão do Tony Volpon, que foi diretor do Banco Central, portanto conhece bem o poder do comunicado da autarquia, uma outra sensação do mercado. Você concorda, Fabião? Exato, concordo. Eu assisti, eu conheço o Tony, gosto muito dele. Você sabe que aqui no escritório do Leblon a gente fica com a TV ligada desde a época da TC News, na verdade, desde a época da TC Rádio ainda. E na hora do Tony, eu dei uma aumentada e falei com o pessoal, preste atenção. E eu vi na hora que ele comentou sobre isso e te digo um pouco mais. Eu brinquei no início da nossa entrevista sobre que estava me atrapalhando porque atrasou. Se você perceber, tem um rito ali na hora da reunião do Copom de não ter interferência. Vini, realmente atrasou bem, eu acho que atrasou ali uns 30, 40 minutos. Acredito eu, e se não me falha a memória, não lembro se foi o Cabral, se foi o... Ai, me fugiu agora o nome dele, faz de manhã. Alex Martins que falou. O Alex que falou. Pode ter tido alguma discussão entre eles sobre justamente a forma da escrita do comunicado. Por quê? Porque não pegou nada bem. Porque você deu elástico no mercado. Você olhou para o lado, ou seja, você cortou e fez outra. Só que a intenção foi boa, mas a atitude foi ruim. Que é o que eu estou vendo todo mundo perguntar desde quarta-feira, à noite. E assim, está tendo gente, nem por mal, que está defendendo que foi Doves por um motivo, foi Roques por outro, ambos estão certos, mas não estão se entendendo. Quando você vai... E por isso que eu achei tão relevante esses dois gráficos. Gente, os dois estão certos. Só que o BC, ele propôs uma intriga desnecessária. Como o Tony falou, era só ele ter falado, olha só, é o juros restritivo, que é, na minha opinião, o que está acontecendo. Tem gordura, dá para fazer, mas a inflação não está permitindo. Mas eu vou fazer porque eu estou vendo que o nego está quebrando, que é o que está acontecendo. E aí, para a gente encerrar esse ponto, para a gente falar também um pouquinho aqui de equity, Fabião, uma outra questão que eu ouvi um pessoal discutindo em rede social é a discussão de que não adianta você ficar subindo juros ou pelo menos manter esses juros num patamar tão restritivo, porque você vai fazer um monte de empresa quebrar e os juros já estão mostrando que a inflação continua uma inflação relevante. Por quê? Porque não é uma questão de demanda. Então, se você sobe juros, como não é uma questão de demanda, você não tem um impacto desses juros elevados na queda da inflação. Como que você responde a isso? Pensando nessa lei máxima aí da oferta e da demanda, esse olhar para uma pouca efetividade no controle inflacionário, uma vez que a questão não está na demanda. Quem defende essa tese? Você acha que tem certa razão ou não tem razão nenhuma, Fabião? Vini, hoje foi o que eu comentei agora há pouco. Há dados, ou melhor, há pré-dados, de que a inflação, por exemplo, já estaria cedendo globalmente falando. Brasil está nesses dados também. Particularmente, eu não tenho visto isso. E eu acompanho dados de perto. Na verdade, eu sou bem chato com isso. Hoje eu brinquei com o Léo Pinheiro, já deve ter ido embora bem cedinho. Mandei mensagem para ele hoje, brincando. E eu já estava lendo. Efetivamente, pelo que eu tenho visto, a inflação não está cedendo, não no patamar que o mercado tem falado. Então, eu sei que eu pelo menos, gostaria muito de ver a inflação cedendo pela
política monetária extremamente restritiva, mas isso não está acontecendo, até porque, se você olhar por um lado, Vini, o governo está injetando dinheiro no mercado, não está? Sim. Bolsa E como? isso, bolsa aquilo, empréstimo para comprar motoboy, empréstimo para comprar táxi, empréstimo para comprar Uber. Estou querendo a bolsa assessor, Vini. Até agora não pintou. Efetivamente, está tendo dinheiro na praça. Isso gera o quê, Vini? O pessoal vai lá e compra. Inflação, não é isso? Inflação. Então, efetivamente, o governo está sendo o pior concorrente, para não falar inimigo do BC. E só para deixar uma pulguinha aqui, uma inimizade de sexta-feira, eu não vi a Gleisi reclamando de ter cortado só 0,25 na quarta-feira não, tá? Então, assim, efetivamente, o governo é que tem atrapalhado, porque política restritiva, ok, só que com tanto dinheiro que tem sido inserido na economia de forma errônea, acaba alimentando o dragão, que é uma expressão não do meu tempo, que eu sou novinho, mas do tempo do Coutinho e do Jansen Costa, que era o dragão da inflação. Então, assim, sim, quem domina aí essa questão de defender uma política restritiva está correto, mas não pelos motivos que tem feito o discurso. Na minha opinião, a inflação não está cedendo pelos motivos que há um governo alimentando, e alimentando não é com picanha não, alimentando é com subsídios que vêm do nosso bolso. Guardada as devidas proporções, esse tipo de discussão também aconteceu nos Estados Unidos. Não aconteceu? Isso. Quando a gente falava sobre o mercado forte do trabalho, o mercado de trabalho forte nos Estados Unidos, mas falava assim, o quanto disso é do privado, o quanto esse mercado resiliente de trabalho vem do setor público. Em outras aparições, não como presidente do Banco Central dos Estados Unidos, mas Kevin Warsh sempre defendeu que a força do mercado de trabalho dos Estados Unidos deve ser movida pela iniciativa privada e não pela força pública, porque você pode criar essas distorções que você está comentando agora, não é, Fabião? Exatamente. E já que eu falei em inflação, só para poder fechar esse assunto, fechar mesmo 30 segundinhos, turminha, está tendo uma febre agora de títulos de inflação. Tá ok? O famoso IPCA+. Melhor Sim, coisa do todo mundo está falando disso. Melhor, inclusive, do que ação, tá? É para comprar, é para dar all-in. Aspas, pelo amor de Deus, turma. Pelo amor de Deus. Aspas. É para comprar B32, B45, B50, B70, B qualquer coisa. Porque se... Vini, eu acho que uns 3, 4 meses atrás eu participei aí, eu comentei com vocês que B45, ali na casa de IPCA mais 6,80, há muito tempo não se via. Dá para recuperar aí, inclusive tem lá no YouTube um videozinho meu comentando sobre isso. Quanto é que está hoje aí? IPCA mais 8. Então, assim, o que já foi chance de uma vida, hoje não é mais. Turma, tem uma entrevista, eu acho que ontem ou antes de ontem, do Luiz Stuba, comentando sobre isso. E ó, eu não sou fã de gestor, pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu sou bem contrário a gestor. Mas nessa ele está bem certo. Por quê? Com a inflação sendo revisada de vento em popa para cima, mas o BC sinalizando um possível corte, não sei se o que hoje é a última Coca-Cola do deserto, amanhã não pode ter sobrando. Ou seja, vai colocando, vai encarteirando, mas com devida parcimônia, ou seja, veja ali o que se adere entre prefixado, entre títulos de inflação, porque de uma hora para outra isso pode mudar, como foi no caso de B50, B45, há um tempo atrás, quando era IPCA mais 6. E agora está IPCA, ontem bateu 8,50.
Nossa, então, pra gente, é que a gente vai encerrar esse assunto, mas é um assunto realmente muito importante, porque esse contexto de juros, ele vai determinar a performance de todos os ativos da Bolsa Brasileira. Então a gente vai entrar em algum momento aqui com o Fabião, fica conectado com a gente pelos próximos 5, 10 minutinhos, a gente vai entrar em equity. Só que esse cenário de juros, os juros mandam no mercado. Foi assim que eu comecei no mercado financeiro. Lição número 1, Vinícius, os juros mandam no mercado. Quer ver renda variável? Olha para os juros. Então a gente fala dos DIs aqui, não por acaso, toda abertura de almoço de negócios. Como está a performance dos DIs, ou como estão as performances dos DIs. Que, aliás, hoje estão subindo de ponta a ponta. Até o 27 está subindo. Esse tem uma relevância menor para nós. A referência de curtíssimo prazo é o DI1F 28, que avança 5 pontos base e meio. O DI mais estressado nesse momento é o 35, DI1F 35 avançando 13 pontos base. Taxa média anualizada para os contratos com vencimento em janeiro de 2035, 14,64% ao ano. Então aqui 2 comentários. Primeiro é o do Luiz Torres no nosso chat do YouTube. Ô Vini, para mim fica algo até estranho, porque você precisa cada vez mais vender títulos pagando juros mais altos, mais elevados, para honrar os pagamentos anteriores, pagamentos do passado. Ou seja, está tendo uma bola de neve que, para você conseguir honrar seus compromissos, ela não para de aumentar. O olhar aqui do Luiz Torres, da mensagem que ele mandou, é isso mesmo que está acontecendo. E é esse o problema que a gente está olhando e falando assim, pô, essa conta vai fechar aqui, ó, quando? Como? Ou não fecha? Então essa dúvida, Fabião, me parece que de alguma maneira também, e isso que é cruel, né? Porque você cobra mais prêmio, porque o cenário está difícil, e essa dúvida gera mais prêmio, e aí o governo, para se financiar, precisa colocar títulos cada vez mais atrativos. Essa atratividade está relacionada a um prêmio cada vez maior. E aí, como o Luiz Torres falou aqui, essa bola de neve não para de crescer. Parece que é quase que uma situação insustentável, hein, Fabião? Então, é Luiz, não é isso? Luiz Torres. O Luiz Torres, sim, mas para você entender ainda melhor para isso, começa a acompanhar os leilões do Tesouro, se não me falha a memória, terça e quarta-feira, porque você vai ter uma dimensão do que o Tesouro está aceitando pagar. Só para você entender, a gente teve leilão essa semana de pré e o Tesouro não aceitou uma taxa que o mercado estava pedindo lá para cima. Se o Tesouro não aceitou pagar para cima, Vini, o que você... Eu chego para comprar ali aquele seu Peugeot 207. Caramba, e falo assim, você é um parceiro. O Luciano Costa comprou um Citroën C3. Tá na mesma, né? Então, assim, eu viro para você e falo assim, te dou 15, você fala que só aceita 18. Não tem negócio, não é isso? Isso. Vamos. Agora, o Tesouro foi o contrário. Ele colocou um preço X e o mercado queria pagar, aliás, que só aceitava acima disso. Ou seja, não estou precisando de dinheiro, não estou passando fome. É um bom ou é um mau sinal? Um bom sinal. Então isso é uma leitura que contradiz a pergunta do Luiz Torres. Isso é o mais importante e faz com que ele fuja da narrativa de mercado. Se não me falha a memória, terças e quarta-feira pela manhã, eu acho que é 10h30 da manhã, são os leilões. Dá uma olhada ali de pré e de pós. Terça e quinta, não é? Pré. Oi? É terça e quinta os leilões do Tesouro, né? Perdão, terça e quinta, isso mesmo. Pré e pós. E isso que o Fábio Lemos trouxe foi bem importante, foi comentado também nessa semana aqui na MRT News. Uma coisa assim, às vezes você precisa tanto do dinheiro que você se propõe a pegar esse dinheiro e a pagar a taxa que o mercado pede. Então você tá enforcado lá, você vai pedir dinheiro pra sua sogra. A sogrona, que não é muito parceira, fala, beleza, eu te empresto R$1.000, só que é o seguinte, no mês que vem eu quero 2.000. Quer dizer, a sogra é pior que a agiota. Aí você fala, não, também não tô assim, né, matando cachorro a grito. Então não quero o seu dinheiro, sogrona. Aí você não pega. Aí a sogra já fala,
caramba, então quer dizer, ele não tá tão apertado assim. Então essa foi uma boa sinalização do Tesouro, né? A gente comentou isso aqui na programação da TC News, o Fábio fez muito bem em relembrar, porque é uma forma de você quebrar esse ciclo. Você fala assim, não, essa bola de neve ela tem tamanho, a gente aqui também não tá tão sufocado assim. Essa foi a primeira indagação da nossa audiência, muito bem, lembrança muito boa colocada à disposição do nosso público, do Fábio Lemos. A segunda colocação vem do Fabinho Silva J, participa sempre aqui do nosso canal. Ele fala assim, ô Vini, Fabião, mas é o seguinte, a dívida dos Estados Unidos é maior que o PIB americano. A dívida do Japão, então, é quase o dobro, se não for maior que o dobro do PIB japonês. E ninguém fala nada, em outras palavras, assim, escreveu aqui o Fabinho Silva J. Bom, meu parceiro Fábio Lemos, aí queria que você trouxesse a sua visão, porque, de fato, acho que é legal a colocação do Fabinho em dizer assim, olha, tem outros países com economias também, ou economias até mais desenvolvidas do que a nossa, que estão passando por dificuldade financeira. E tem um juros muito mais bem controlado. Fala para ele por que isso acontece, meu parceiro Fábio Lemos. Ô, Vini, consegue botar de novo aí o gráfico dos juros? Claro que sim. Já tá aqui, ó, na tela. A Edi vai compartilhar minha tela aí com você, Fabião. Dá para compartilhar aí, Edi, por gentileza? Pronto, ó. Deixa eu ampliar. Aí, Fabião. Só o real, tá? Não tô falando de nominal não, turma. Real dá quanto aí? 10, não é isso? 10, no canto direito aqui da tela. Tá. Estados Unidos hoje, juros nominal tá batendo quanto? 3,75, 3,5, 3,75. Japão agora que subiu. Nunca antes na história do mundo. Tá em 1 lá, Tá né? quanto? 1. Exatamente. Então, assim, tá endividado com juros a 1. O que você prefere, meu xará Fabinho? Tá endividado com juros a 1 ou tá endividado com juros real a 10? É uma questão bem simples essa daí pra gente. É até uma colocação que hoje em dia, na verdade nem hoje em dia, né? Até às vezes muitos clientes perguntam pra gente, mas e a dívida do Brasil é tanto? Hoje, dívida PIB Brasil aí batendo 67%, 70%, na verdade esticando um pouco mais, já há estudos que projetam se aproximando de 83%, e você vê aí o Japão, como você muito bem citando, ultrapassando 150%. Só que lá eles têm uma situação muito confortável, que é a situação dos juros, que agora está subindo. Confortável, aspas, que para eles ter uma situação... Eu tenho muito cliente no Japão, então eu conheço bem ali o cenário deles lá, que eu converso com os clientes sempre, e lá para eles é desconfortável ter uns juros nesse patamar, tá? Para eles não é desconfortável, é vergonhoso, a palavra correta que eu sinto ao conversar com eles. Só que ainda dá para fazer. Ponto 1. E em relação aos Estados Unidos, é pior ainda. Só que aí vai, Vini, só para a gente fechar, pode tirar aí a tela para a gente. Você prefere botar a Sandrinha na conversa? Sandrinha, você prefere ter aí, eu tenho aqui uma sacola com $1 milhão ou uma sacola com 5 milhões de reais? Qual que você prefere? $1 milhão, com certeza. Aí, Sandrinha. Então, assim, se eu tiver que emitir din-din, logicamente, é muito mais fácil para o FED e não para o BC aqui. Então, isso é uma questão que também entra em relação à política monetária. Por isso que não dá para a gente comparar, eu gosto de brincar aqui, analogia, feijão preto com feijão branco, que é essa questão de dívida de Brasil, Estados Unidos e Japão. Vamos descer um pouquinho aí o Atlântico. Dá para a gente comparar Brasil, Colômbia, aí dá para a gente brincar. Agora, Estados Unidos e Japão, infelizmente, por causa desses efeitos que eu acabei de comentar com vocês. Muito bem, Fábio Lemos, senhoras e senhores, dando uma aula aqui no nosso Almoção de Negócios. Fabião, reta final da sua participação. Deixa eu passear aqui junto com a Sandrinha pelo mercado brasileiro para a gente falar rapidinho sobre equity. Na sequência, vem aí, Ai Que Grafista, senhoras e senhores, com a melhor análise técnica, o melhor olhar gráfico para nos ajudar a entender e a projetar também o que vai acontecer se os gráficos sinalizarem o que é possível projetar para a próxima semana, tendências para a próxima semana. Olha,
não quero ser aqui o mensageiro de más notícias, mas tá na tela, eu preciso falar. Os DIs estão renovando máxima intradiária. Aê, senhoras e senhores! Como diria um amigo nosso, meu do Fábio Lemos, Guilhermo Parra Bernal, aê, Brasil! Como diria o Memo, hein? Olha, máxima intradiária pro D1F30, máxima intradiária pro D1F35. Elevação de 13 pontos base e meio para os contratos com vencimento em janeiro de 2035, elevação de 12 pontos base e meio para o DI 30. A curva de juros sobe de ponta a ponta agora. Sandra Lacerda, situação do Ibovespa, Ibovespa futuro e também do futuro da moeda americana. Sandrinha? Tudo no vermelho por aqui, Ibovespa recuando 0,09%, operando próximo à estabilidade nesse dia de baixa liquidez em relação ao feriado nos Estados Unidos também. O Ibovespa agora opera aos 168.128 pontos. O WINQ26 cai 0,45%, 171.235 pontos, enquanto o futuro da moeda americana, WDON26, cai 0,37% aos R$ 5,156, Vini. Muito bem, valeu, Sandra Lacerda. A Sandra trouxe aqui a cotação e a variação de momento para índice, para dólar. Deixa eu apresentar para você o semanal. O Ibov na semana caminha para fechar, se o Ibovespa fechasse nesse momento, a retração semanal é de 1,75%. Então, perto, dá para falar assim, perto de 2% de queda na semana. E o dólar? WDON26, 1,39% de ganho na semana. Portanto, Fabião, para quem está aí olhando o equity, para quem está considerando renda variável, ou a pessoa está operando vendida, está fazendo hedge, ou tem que escolher muito, mas muito bem o stock pick. Por exemplo, o BDR de Nubank, roxo 34, subiu na semana. Então, não é que tudo caiu, mas você tem que escolher assim muito bem onde você alocou seu dinheiro nessa semana para ter sido uma semana vencedora para quem operou na ponta comprada aqui do mercado brasileiro. Mais uma semana difícil, Fabião. Vini, não foi uma semana fácil. Na verdade, como você falou aí, os DIs subiram mais do que o Rafinha na seleção, porque Rafinha jogou de back parado e efetivamente só deu para ganhar dinheiro vendido. Para não falar que foi só vendido, já que o dólar subiu, se eu colocar aí na tela, o dólar teve uma apreciação, a gente teve VEG e Suzano, que, como é de praxe, acabaram ganhando um pouco de movimentação com o dólar se apreciando. Não só com isso, a VEG, turma, só lembrando a vocês, a VEG ela ganha com o dólar, com o Brent que caiu. Então, assim, vamos lá, Brent caiu, em tese, você tem inflação caindo junto, tese, inflação cai, consumo aumenta, e a tese de eletrificação IA. Por isso, ontem, inclusive, ela chegou a subir quase 6%. Não vi como está no dia de hoje. Só que, fora isso, bancos, petroleiras, tudo está cedendo. Por quê, Vini? Nosso querido Beidinha trouxe hoje na parte da manhã. Não tem fluxo. A gente teve um dia de entrada de capital, no dia seguinte saiu tudo de novo. E, infelizmente, Vini, eu não mandei para você, mas um dado que daqui a pouco eu vou mandar para ti aí, se você quiser compartilhar com a turma, o índice COSC, Coreia ali, por coincidência, aumentou o percentual de participação desde abril em 38% de investidores estrangeiros. Vini, o que aconteceu em abril do Ibovespa? Em abril, até o dia 15 de abril subiu. Do dia 15 para frente é o inverno que nós ainda estamos vivendo aqui para os comprados, viu, Fabião? Então, é isso que eu estou falando. De abril, desde abril para cá, aumentou o percentual de participação estrangeira no índice da Coreia do Sul, lá no COSC. Então, esse dinheiro deveria estar indo para onde? Deveria estar vindo para nós aqui? No geral, Coreia é emergente, mas tomou um desvio e foi tudo ali efetivamente para onde tem o quê? Coreia basicamente, dois papeizinhos ali, a Hisense e a Samsung, que é o quê? IA. Tecnologia na veia.
Exatamente. Efetivamente, não tem fluxo no Brasil. Então, eu particularmente, Vini, vou ser muito sincero, não tenho feito nada. Basicamente, um outro papel mais short do que posição comprada. Mais olhando. Porque, turma, falei isso na última participação, algumas pessoas ainda falaram que estava sendo pessimista. Às vezes, não operar também é operar, né?